igualdade. Vai Certo. isolar o x, porque nós precisamos encontrar o valor do x. Então, isolando o x, como se fosse uma igualdade, a gente vai fazer o quê? Primeiro ele faz a distributiva aqui, ó, desse jeito. Certo. Agora ele junta os xzinhos. Então ficou menos 2x. Menos Certo. 1 mais 1 ficou... Menos 1 mais 2, desculpa, ficou igual a mais 1. Então tá aqui, feito uma breve manipulação, ficou desse jeito, beleza. Beleza, você entendi, então, agora. Agora a gente precisa encontrar o valor do x. Então, o que é que a gente faz quando está numa igualdade? Começa passando os números sem x para o outro lado. Foi o que ele fez. Tá. E para finalizar, eu preciso deixar o x sozinho. Então, ele faz uma coisa que a gente tem que Ah, fazer tá. também, mas a gente costuma, vamos dizer assim, adiantar esses passos, né? Ele primeiro multiplica os dois lados por menos 1. Por quê? Para que fique positivo. Tá positivo, tá. Só que aqui que tem um detalhe muito importante, que é o que está escrito aqui, ó. Esse passo é o único passo diferente, o único passo que tem alguma distinção em comparação à igualdade, Tá. que é o seguinte: quando você passa multiplicando ou dividindo números negativos dos dois lados, que é o que a gente faz, se tu não quisesse fazer do jeito que ele fez, tu simplesmente pegaria o menos 2 e passaria para o outro lado dividindo, né? É o que a gente faz normalmente na escola. Aham. Quando você passa números negativos, apenas os negativos, você tem que trocar o sentido da desigualdade, beleza? Tá, entendi. É só isso. É a única coisa que você vai fazer. Então, como a desigualdade era o, o negócio ali, né? Era aquela coisa lá com esse sinal negativo, né? Eu tive que trocar. Então, veja, era maior ou igual, desculpa, era menor ou igual. E a hora que eu fiz essa mudança, passando o número negativo para o outro lado, virou maior ou igual. Então, tem que inverter. É a única vez que tem que inverter. Só Tá, nessa vez. É só quando você passa multiplicando ou dividindo. tá. Somando e subtraindo não tem problema. É só quando você passa multiplicando e dividindo, beleza? Tá, aí se eu fosse fazer o passo que a gente fazia normal na escola, esse 2 viria dividir no menos 1, né? Aí é coisa básica. Aí viria o menos 2 ou viria só o 2 positivo embaixo, o x ficaria negativo aqui, depois você multiplicaria tudo por menos 1. Você entendeu a pergunta? Não, não entendi, pra falar a verdade. Ó, vamos lá. Essa conta aí, E, né, não tem muito me, mais o que discutir nela, né, cara? não, tô O falando menos 2 aqui. está multiplicando, vai para o outro lado dividindo todo o menos 2, né? Tá, então, Não vai dividindo só uma parte do número, tu quer deixar o x sozinho. Então vai o número e vai o sinal faz parte do número, certo? positivo. Então, daí, no caso, não precisaria, né? Porque a divisão é menos com menos dá mais. Daí era Isso, só menos com menos inverter. dá Ah, mais. tá. Então, era Exatamente, isso que eu queria chegar. exatamente. Menos com menos dá mais, seja na multiplicação, seja na divisão. Sim, Exatamente. era isso que eu queria chegar. Daí não Beleza. precisaria fazer dividir por menos um. É multiplicar por menos um para. Não, não, não precisaria. Bem, ele faz ali, porque, vamos dizer assim, é o jeito mais passo a passo, vamos dizer assim. Certo, Entendeu? entendi. Só que a gente não precisa fazer isso. Beleza. A gente faz se quiser, né? Fechou, Agora, entendi. entendeu? Pegou a ideia? Peguei. Então, a ideia é essa. Assim, é uma coisa que às vezes confunde um pouco os alunos mesmo na escola, não ter esse passo extra aqui da multiplicação dos dois lados por menos um, mas, já que a gente já estudou e acostumou com isso, né? Então, vamos assim. Beleza. Beleza? Fechou. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no exercício aqui. Então, pronto, ele provou o seguinte, olha só a conclusão que ele teve, que se você quer que essa inequação seja verdadeira, ou seja, se você quer que o lado esquerdo seja Maior, igual a meio. menor que zero, você precisa que o x seja maior ou igual a 1/2, exatamente. Tá, Ok? Então, tá fechou. bom. Aí ele representa na reta. Isso, a parte vermelha, né? Exatamente. Isso. É importante essa representação, porque logo, logo a gente vai ter sistema de inequações. Então, você vai precisar avaliar as coisas ao mesmo tempo, beleza? Fechou. Daí, só com todas essas retinhas feitas, que vai funcionar. Beleza. Ok? Então, beleza. Então, bem, é isso. Daí,
que vai rolar agora? Vamos ver uns exercícios aqui. Eu vou fazer um, tu faz outro, tá? Beleza. Eu vou fazer esse primeiro aqui. 26? Eu vou fazer ele. Deixa eu pôr aqui. Depois eu vou te pedir para fazer um. Tá, já. Então, qual que é o esquema aqui? Você vai primeiro tirar as coisas dos parênteses. Custa um pouco. Então, veja esse 2 aqui fazendo chuveirinho. Vai ficar isso. E aqui do outro lado, esse sinal de menos vai alterar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Não é que vai Certo, deixar negativo, vai alterar. Porque certo. menos com menos dá mais, né? Uhum. Então, o que vai rolar agora aí? Vamos apontar todo mundo que tem X. isso. Exatamente. Muito O bem. outro X já. Aí, Vamos colocar aqui os valores que tem X do lado esquerdo, aquele cara vai para o outro lado, troca de sinal. certo. E Já dá para acertar isso. menos 3 mais 4, certo? Certo. Agora eu posso juntar todo mundo. 5 menos 2 é 3. 3 menos 4 é menos x. E aqui vai ficar 1 com 1, 2. Muito bem, então a gente quer saber o valor do x. Aí agora a gente multiplica por menos um aí para tirar esse negativo. Exatamente. Então eu já vou fazer isso, já vou trocar o sinal das coisas e também nessa eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Tá. Troquei o sinal, inverti o sentido da desigualdade. É como se eu estivesse passando esse menos um que está aqui para o outro lado dividindo, vai rolar aquilo que tu falou, de trocar o Isso. sinal, e é isso. Beleza? Então agora eu Fechou. vou colocar aqui o que eu quero que tu faça. Eu vou só copiar isso daí. Assim, Tá bom, eu pode copiar. entendi, mas só para ficar o exercício aqui no caderno. Encheu, quatro. Beleza. A única diferença mesmo é mudar a setinha quando multiplica. Fechou. Pode pôr a outra. Se quiser Beleza. copiar a outra aí. Agora é sua vez. Tá. Ah, beleza. Ah, muito bem. Deixa eu pôr aqui agora que eu quero que tu faça. Só um segundo. Tu já copiou, né? Então tá por aí para tu Tá. tirar. 4x menos um mais 2 por parênteses, 1 menos 3x, fecha parênteses.
Vou pintar aqui para mim ficar mais fácil de enxergar. Tá, x é maior ou igual a meio, é isso? Isso, exatamente. Então Beleza. tá, essa foi a que eu tinha colocado antes, né? O livro colocou antes. Agora eu vou fazer uma com fração, e daí você também vai fazer uma com fração. Tá, essas com fração, essas coisas iam mais xarope. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, de novo... Bem, na Arrumar. verdade, assim, a primeira coisa é uma escolha nossa, né? Isso, Talvez fazer um mínimo múltiplo comum isso, aqui seja o melhor. A gente só pode somar frações, ou melhor, somar, subtrair frações, se elas estiverem sobre o mesmo denominador. certo, Então, por enquanto está diferente, mas se eu fizer o mínimo múltiplo comum, eu consigo deixar sobre o mesmo denominador. certo, Eu só posso dividir quem é divisível por 2. Então, enquanto for certo, divisível por 2, eu vou dividindo. Agora certo. não tem mais nenhum divisível por 2, eu divido por 3. Beleza. Deixa eu perguntar, não é esse que o mínimo múltiplo não é só número primo, né? Que faz Só número primo. é só número primo, né? Tá bom. Em 2, 3, se tivesse ali ainda 5, e assim vai. Tá, fechou. Beleza? Fechou. Então, tá bom. Ah, muito bem. Uma outra dúvida. O mínimo é assim, e o máximo? Como que eu faria? Não lembro mais também. Máximo não existe, porque tu vai até o infinito aí os múltiplos desses caras ao mesmo tempo. Tem o máximo divisor comum, que é outra coisa. Tá, mas como que eu faria no caso, assim? Vamos uma coisa de cada vez, cara? Tá bom, tá. É que é uma dúvida básica, mas beleza. Agora a gente tem que, então, resolver essa fraçãozinha aí. Uma vez que você encontrou o mínimo múltiplo comum, agora você vai pensar o seguinte: o que é que eu devo multiplicar pelos números que estão ali para que eles virem 24 na parte de baixo? Eu lembro, eu faria assim, faço assim, geralmente eu divido pelo de baixo, né, e multiplico pelo de cima, né? Exato, na prática você vai chegar no mesmo. A questão é, eu tenho que multiplicar o 2 por 12, né? Justamente porque 24 dividido por 2 dá 12. Tá, E daí eu multiplico por 12 aqui também. Aqui eu tenho que fazer por 6. Aqui também, 24 dividido por 4 é 6. certo, Aqui é 3. E aqui é 8. Então, vai ficar um pouco grande isso. Vai ficar todo mundo por 24, então, um problema menos, aqui a gente já nem pensa mais. Aí vai ficar 60, 3x mais 1, menos 6 vezes 3, 18. 8x. E aqui também vai ficar 24 embaixo de todo mundo. Quando é o mesmo denominador, eu posso deixar a coisa sobre o mesmo cara, né? Então, não tem muito segredo. Eu não preciso fazer as frações separadas. Enquanto que é 8 vezes 18 é, 160 menos 16, ou seja, 146? Não, 144. É isso, 160 menos quer 50. Isso. usar da calculadora aqui, Ah, não.
60 vezes, agora tem que fazer as distribuições. Bem, primeiro, uma vez que é todo mundo igual embaixo, tu já pode cortar. E vai se preocupar só com a parte de cima. Vai ficar 60 vezes 3, que é 180. 180 é x. O 60 multiplica com 1 também, vai ficar 60. O outro ali é 18x. Aqui vai fazer o chuveirinho de novo, vai ficar 15 menos 45x. E ali, 144. Agora é só arrumar. Aí agora é só juntar quem tem x com quem tem x, quem não tem x com quem não tem. Então vai ficar aqui, para não errar, melhor usar a calculadora. 180 menos 18 mais 45, 207. Isso. E agora do outro lado, 144 mais 15 menos 60. 99. E agora eu vou passar o 207 para o outro lado, dividindo. Aí a questão é, como o 207 ele é um número positivo, não vai inverter o sentido da desigualdade. Tá. Pronto. Beleza? Só inverte o sentido da desigualdade quando for negativo. E isso aí Ou seja, não dá para não, eu acho que dividir, simplifica. Bem, até dá, na simplificar. verdade, mas vai mudar muita coisa. Vai ficar 33 por. Aqui vai 6, 9. Acho que aqui ainda dá para simplificar de novo. Vai ficar 11 por 27. Beleza? Então, ó, Deixa. recapitulando. Quando você tem uma fração, a única forma de você poder operar as somas e subtrações é se o denominador for o mesmo. A gente Certo. faz o mínimo múltiplo comum, que é basicamente você dividindo até todo mundo virar 1, no fim você multiplica todo mundo. Né? Eu Tá, simplesmente multipliquei todo mundo aqui. Uma vez que você tem o mínimo múltiplo comum, você já sabe, divide pelo de baixo, multiplica em cima. tá. Posso copiar só isso aí? Claro. Deixa eu colocar aqui. Consegue ver bem? Bom, consigo. Eu vou tentando fazendo aqui sem olhar, mas deixa aí que se qualquer dúvida eu já dou uma olhada. Tá, tu vai refazer então? Beleza.
Beleza. Fez tudo? Aham. Tá. Bem, agora eu quero que você faça uma que é nova aqui, ó. Não foi eu que fiz. Mas é o mesmo esquema. Tá com ela aí, né? Só... não Veja tô com que, o de livro novo, aberto. Só deixa eu copiar daí. o que você precisa é entender que na equação você tem um espaço de resposta, né? Não é um ponto específico. Então, é o que você está procurando aqui, são todos os valores que fazem o lado esquerdo ser menor que meio, né? Beleza. Menor é igual, né? Exatamente. X é menor ou igual a menos... X é menor ou igual a menos 3/5? Menor ou igual a menos 3/5? Ah, tem que como me mandar a conta aí? Sim. Eu errei alguma coisa. A não ser que poderia ter simplificado o 2/4. Você multiplicou por 2 aqui, aqui ficou normal. Teu erro está aqui, ó. Esse sinal de menos, ele altera o sinal de todo mundo nessa fração, não só do x. Mas pera aí, ele não estava entre parênteses, né? Só se eu copiei errado, entendeu? Mas esse X não estava entre parênteses. Não importa. Quando ele está aqui fora, ele está alterando o sinal Ah, de todo mundo, tá, beleza. menos aquela fração. Então, se você quiser alterar o sinal das coisas, tem que Tá, trocar o sinal dos dois. De cima, aqui tá. x, e o do outro de cima aqui, o menos um. Só Tá, para posso refazer? Claro, claro. O teu único erro na prática foi isso, tá? Tá, Só, fechou. em vez de menos um, aqui é mais um, pelo que eu tô Tá, vendo. tá. Peraí, deixa eu então já mudar aqui. Então, aqui, ó, só basicamente trocar aqui. Tá, já mudei aí. Então ficaria
menos x mais 1, tá. A partir daqui, então, é menos 1 aqui. 7, 2, 3, menos 1. Então, vai ficar 1, né? X menos 1. Qual que é a resposta? X menor é igual ou maior A, ou igual ao quê? a menos 1. Mas é X menor ou é maior? menor ou igual a menos 1. E nesse caso aqui, eu não preciso multiplicar Menos um. por... É, x é menor ou igual a menos 1, é isso? Exatamente. Então tá bom. Beleza, a gente já brincou bastante disso. Agora vamos ver o sistema. Certo. Às vezes, você tem um sistema, que nem a gente tem sisteminhas de x e y, que a gente isola o x, depois Ah, certo. substitui na outra equação, aquela história. Aqui também vai ter isso. Da Só hora. que a ideia aqui é um pouco diferente. De novo, quando você está fazendo aquelas coisas lá em equações, você tem uma resposta só. Mas agora a gente quer um espaço de valores onde a afirmação é verdadeira. Tá. Então você vai precisar é, avaliar cada uma dessas equações separadamente, depois unir as regiões em que ambas, ao mesmo tempo, são verdadeiras. Então você vai encontrar a resposta das duas e depois tentar perceber onde ambas as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. Tá. Então, por exemplo, aqui, tu tem esse sistema. Então, em outras Certo. palavras, você quer que ao mesmo tempo, na de cima, o lado esquerdo seja maior ou igual a 5, e na de baixo, o lado esquerdo seja menor que zero. Como você deve Certo. estar imaginando, pode ser que às vezes não tenha solução. Acontece. Hum, Mas aqui vai ter. Primeiro, ele vai e resolve a primeira. Então, resolvendo bem simplesmente a primeira aqui, x maior ou igual a 3. Qualquer valor beleza. que tu jogue maior que 3 aqui, maior ou igual a 3, faz essa primeira sentença ser verdadeira. Ah, eu Agora a acho que eu segunda. entendi. Agora a segunda você encontrou que tem que ser maior que menos 3. Então, Certo. nós queremos as duas respostas ao mesmo tempo. Portanto, o que que eu faço? Eu faço o que a gente chama de varalzinho. Eu pego É, a primeira reta, desenho ela, depois eu pego a segunda reta, desenho ela, e eu tento perceber nas duas ao mesmo tempo, o que eles têm em comum. exatamente. E tem que ser nos dois, tem que ser verdade para os dois. Por Você, exemplo, por isso que essa parte aqui foi jogada fora, porque ela era válida só para equação 2, para um não. tá, daí a Então, solução no pertences reais, x tem que ser maior ou igual a 3. Beleza. exatamente. Ah, aqui tem outra inequação também, às vezes elas aparecem dessa forma. É só onde dá intersecção, certo? Só a interseção, exatamente. Então, aqui, o que está rolando? Tu tem que avaliar as duas coisas juntas. Hum, Mas tem três, né? Você está pensando, mas daí tu pode quebrar em duas, né? Tu faz essa, depois essa. Vai Você fazer faz, menos um menor que 2x menos 3, como que resolve. é? Você faz menos um menor ou igual a 2x menos 3. Ah, Peraí que eu sim, não entendi. é isso aí, velho. É pegar essas duas aqui, né, cara? Por isso que eu coloquei esse risquinho aqui, ó. Essas duas. Você faz elas separadamente. Daí depois você faz essa aqui e essa também separadamente, tá bom? Daí, que nem a gente estava fazendo antes. Então, é só uma outra forma de escrever a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Daí, Ah, tá, entendi. Tá. ó, ele resolve aqui as duas primeiras, chega em x maior que 1. Depois a primeira e a segunda, né? Depois a segunda e a terceira, chega nisso aqui. Então, é Tá. isso. Aí Aí agora, de ele novo, une. você resolve o sistema, né? Fazendo o varalzinho. Você simplesmente percebe no varalzinho. Tá, porque a segunda deu que. Peraí. Deu que é igual, é menor ou igual a 3. Tá, então o 1 entra, né? Mas peraí, por que que o 1 entra na segunda, quando o intervalo dá aberto, não era para esse 1 aí na primeira, não era para estar. Não era para
como que fala? Porque na primeira não é igual, né? Por isso que a bola tá aberta. Certo. E por que que na intersecção... A bola tá aberta também. Tá, não, beleza. Percebeu? Uhum. Isso. Então, tá aí. Agora, é, bem, é isso, né? Então, são só duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Vamos nos preocupar só em resolver esse tipo de sistema primeiro, depois a gente vê as inequações com multiplicações. Tá bom. Eu vou fazer uma, tu faz outra. Eu vou fazer essa 35 aqui, depois eu vou te pedir para fazer 33. É um pouquinho mais simples. Então, o que que vai rolar aqui? De novo, né? Temos que resolver o sistema separadamente. Certo, Então, eu vou resolver esse aqui primeiro. Ele tá meio feião. A gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum, que é 15, né? Claramente é certo. 15. Aham, Então, vai ficar 5x sobre 15. E aqui, olha só, cuidado com o sinal, né? Não tem parênteses, mas entendi. eu posso colocar o parênteses se eu quiser. Só para Tá lembrar que eu certo. vou ter que trocá-lo, né? 3x menos 6, 15. E aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar 2 mesmo. Porque o que que acontece? Agora eu vou juntar esses caras, ó, vou trocar o sinal, tá vendo? Certo. E esses 15 que estão embaixo vão para o outro lado multiplicando, vai ficar 30. O 15 estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Tá, nesse caso você não pode cortar daí, né? Não, porque para cortar, deveria ter 15 do outro lado também, entendeu? Tá, Como não tem, eu passei o 15 multiplicando, a velha história da multiplicação cruzada, né? tá, Daí agora eu junto, vai ficar 2x, 24. Então x, ó, 12. Não inverteu porque é positivo, beleza? tá. Agora, muito bem. Eu vou Quer que fazer eu... assim. Ah, faz o segundo, Não, depois eu copio. agora eu vou fazer a outra aqui. Esse 3 e esse 4 que está multiplicando e dividindo, pode ir para o outro lado dividindo e multiplicando o zero. Então vai sumir, né? Porque divide e multiplica o zero. Então tá aí. Como que Estão aí é? os Você nossos. falou? O 4 passa Esse... multiplicando, dá zero. 3 passa dividindo, dá zero, né? Ah, tá, beleza. Sobra só o x menos 6. Passo 6 para o outro lado, somando, pronto. Ah, boa, eu ia... Essa daí eu ia perder tempo. Então, a gente tem essas duas coisas aqui, né? Vamos escrever agora a primeira equação. Eu vou chamar essa aqui de um Tá, e essa aqui isso... eu vou chamar de 2. Uhum. Eu não precisar copiar tudo de novo. Então, a um e aqui a resposta que a gente obteve para 2. Para um a gente obteve menor que 12. Eu vou colocar o 12 aqui. E para outra a gente obteve maior que 6. Então, eu vou colocar o 6 aqui. Então, menor que 12, maior que 6. Certo? Certo. Puta, aí elas Então, não a hora são... que eu vou avaliar o sistema como um todo, eu percebo uma coisa. O KS de sistema. Não tem nenhuma região que para ambas tenha a resposta ao mesmo tempo. Tá. Preciso que para ambas seja a resposta ao mesmo tempo, e nenhuma é. E aí? Então, a solução desse sistema aqui é que ele não tem solução, é um conjunto vazio. Ah, tá. Às vezes acontece, não dá, não existe nenhum valor de x que corresponde às duas ao mesmo tempo, beleza? Fechou. Então, não é que você errou, é que não tem mesmo. Beleza. Beleza. Diminui ela Então, para dar uma copiada nela rapidão. claro. Essa eu vou copiar mesmo. É, para eu fazer a outra lá. Não, acho que não dá tempo.
Agora é só fazer o desenho. Beleza. Ótimo. Então, a gente pode agora você pode fazer um problema que tem a ver, né, com isso que a gente estava conversando aqui. Deixa eu pegar um segundo. O problema que eu quero que você pegue para fazer. Cadê? Aqui. Esse aqui mesmo. Beleza. Hum. Tá, já estou fazendo desenho já. Você não errei. Aqui. Puta, fiz no lugar errado, caralho. Tá, então a solução fica.
X pertence, função, aos reais, tal que X é maior ou igual a 5, é isso? Vamos ver, né? Me mande aí. Mas vamos ver aqui no livro. Maior ou igual a 5, isso mesmo. Tá. Quer que te mande ou não precisa? Não, não precisa não. Se você chegou, tá chegando. Bem, eu quero então aproveitar esses últimos momentos para falar de inequação produto e inequação quociente. Isso vai aparecer bastante também. Bem, veja, nós estamos fazendo inequação que aparece bastante, né? Às vezes tem Sim. contradomínio de função, por exemplo, lá no log, né, que apareceu. Então, aparece todo tipo de inequação. Então, aparecem algumas inequações que você tem as multiplicações. Multiplicação de fatores, assim, tipo o caso aqui. Então, como é que você vai fazer uma situação como essa? Se você quer que seja maior que zero, você está querendo que seja positivo, não Certo. é? Então, para ser positivo, você tem duas possibilidades. Ou os dois são positivos ao mesmo tempo, ou os dois são negativos ao mesmo tempo. Certo. E menos com menos dá mais, certo? Uhum. Isso. E a ideia é essa. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que resolver de novo, separadamente, os dois, e daí procurar onde os dois são positivos ou negativos ao mesmo tempo. Só isso. Tá. Então, beleza, tem uma multiplicação ali, mas você não vai abrir a multiplicação, ok? Certo. A ideia é essa. Então, a ideia é essa aí. Então, por exemplo, aqui, ó, tem essa multiplicação. Ah, vou fazer o chuveirinho aqui para parecer x quadrado. Não, você vai fazer separadamente. Tá. Então, Primeiro x ele, menos 4. isso. Então, ele encontrou que tem que ser, veja aqui, para a primeira, negativo, negativo e positivo. Para a outra, negativo, positivo e positivo. São as regiões, né? Para a primeira, para antes do 4 é negativo, para depois é positivo. Para a Tá. segunda, para antes do menos 2 é negativo e para frente é positivo. Certo. Então, a gente repara que menos com menos Dá tem mais. atrás do menos 2 e mais com mais tem para frente do 4. Certo. Ok? É isso. Beleza. E o mesmo funciona também com divisão, né? Se tu tiver divisão, é a mesma coisa. Tu vai querer que o de cima e o de baixo seja positivo ou o de cima e o de baixo seja negativo, né? Tá. Aí vai depender do que o problema está pedindo. Por exemplo, aqui, que tu quer que seja negativo, então tu quer que ou o de cima seja positivo e o de baixo negativo, ou o contrário. O de cima negativo e o de baixo positivo. Para que o sinal dê negativo, certo? Certo. Então, por exemplo, aqui, ó, determine o domínio dessa função aqui. Isso aqui é um problema de inequação. Por quê? Porque a gente sabe que o domínio de uma função raiz Não pode ser é negativo. aquela que só aceita valores Positivo. positivos, né? Maiores que zero, maiores ou iguais a zero dentro da raiz, certo? Certo. Então a ideia é essa. Como é que eu faço para ter só maior ou igual a zero dentro da raiz? Tu vai dizer que o de cima e o de baixo são positivos ao mesmo tempo, ou o de cima e o de baixo são negativos ao mesmo tempo. Então você vai fazer cada um deles separadamente. Ele faz aqui de um jeito mais rápido, né? Que é simplesmente saber que é uma reta, já Uhum. estudou reta, né? Já. Cruza ali no 1, e outra cruzando 3, decrescente. Tudo bem, faz do teu jeito aí, isola do jeito que quiser. Tá. Essa daí dá para eu pegar agora, depois da aula aqui, e começar a dar uma estudada nisso daí. Já vamos fazer já. Entendeu já. Então aqui, ó, que tal, você fazer essa A aqui. Tem a resposta aqui do lado, vê se tu consegue chegar nela. Tu já entendeu a ideia, né? Se tu quer que seja maior que zero, tu quer que os dois ao mesmo tempo sejam positivos ou negativos. Tá, mas daí eu faço separado. 2x mais 1 é Separado, maior ou maior e igual mais a zero. zero e menos 2x menos 2 maior ou igual a zero. Menos x mais 2 maior que zero, exatamente. Tá, vamos lá. Deixa eu copiar isso daí. Então, 2x mais 1. Vamos lá. Então, primeiro aqui. 2x menos 1 maior ou igual a zero. 2x maior ou igual a 1. Ou igual a menos meio. Tá. Chega maior ou igual a menos meio. E a outra, menos 2
Menor ou igual a 2. Tá, eu achei os valores possíveis. Agora eu só tenho que colocar na solução, né? Fazer o varalzinho, exatamente. Vai observar ali onde é positivo e negativo e vai buscar que, no caso aqui, seja positivo, né? No final. Tá, vamos fazer o Lembrando que varal. mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Varal da primeira, varal da segunda. Então, a primeira deu menos meio, né? Então, x tem que ser maior ou igual a menos meio. Lembre-se que você está interessado nos sinais, né? Então significa que para trás do menos meio é negativo, para frente do menos meio é positivo. Tá. É isso que você tem que pensar, para que depois você possa avaliar os sinais. X é menor ou igual a 2. Tá, aí do 2 para a direita, x é menor que 2. Então, para a esquerda do 2 é negativo, né? Bem, você que encontrou aí, né? Você falou que fez menos x mais 2 maior que zero. Então significa que se eu passar para o outro lado, X maior menor que que menos menos 2. E 2. se eu inverter, É igual, então né? para Acho que trás do 2, tá faltando nessa... sinal de igual aí no seu. Tá, tanto faz. Isso. Então, Aí x é significa menor. que o x tem que ser menor que 2, ok? Tá, Para que esse negócio seja positivo. Então aqui certo. está o 2, para trás do 2 é positivo, para frente do 2 é negativo. Ah, para trás do 2 é positivo. Se você está falando da x X, então, é mais 2, maior, para trás do menos 2 é meio. positivo, para frente é X é negativo. maior ou igual a menos meio. E x é menor ou igual a menos 2. Tá, então fica solução respeitando zeros, tal que x tem que ser maior, né? Que é isso, que menos meio. X tem que ser maior ou igual a menos meio. E x tem que ser menor ou igual a 2. Beleza, fechou. Pegou as regiões? Peguei. Quer que te mande? Não, não. Tu chegou no que está ali? Tá ótimo. Beleza, William. É isso aí. Então agora você consegue fazer os domínios dos logaritmos, porque é bem parecido com aquela da raiz que eu acabei de te mostrar. Você Fechou. vai ter o quê? Você vai ter que dentro do logaritmo tem que ser sempre maior que zero. Então é só fazer essa análise aí, pronto, beleza? Tá na sequência aí, alguns Não, exercícios tu de... vai ter que ir lá para a página que fala de logaritmo, é só ver no sumário o que tu acha, beleza? Ah, claro, Fechou, aqui hein? nessa página tem mais coisa de inequação